Talvez você não perceba, mas algumas das lutas que você está enfrentando agora não são castigo, são preparação. Existem momentos na vida em que tudo parece confuso. As coisas que antes faziam sentido começam a perder o significado. Pessoas se afastam, portas se fecham, e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta. Mas a Bíblia mostra algo poderoso. Antes de Deus fazer algo grande na vida de alguém, Ele primeiro prepara essa pessoa no invisível. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. E talvez, se você está vivendo certas situações hoje, Deus pode estar te preparando para algo muito maior do que você imagina. Existem 3 sinais espirituais muito claros de que Deus está trabalhando na sua vida em silêncio. E o terceiro sinal é o que mais revela que uma grande mudança pode estar chegando. Muitas pessoas pensam que quando Deus está trabalhando na vida delas, tudo vai dar certo imediatamente. Mas a verdade espiritual é bem diferente. Na maioria das vezes, quando Deus começa a preparar alguém para algo grande, a primeira coisa que acontece é um período de confusão, silêncio e transformação interior. É o momento em que você começa a perceber que algo dentro de você está mudando. Coisas que antes te atraíam já não fazem mais sentido. Ambientes que antes pareciam normais, agora começam a incomodar. Conversas vazias começam a cansar sua alma. E você começa a sentir algo difícil de explicar. Uma sensação de que Deus está te puxando para algo diferente. Mas ao mesmo tempo, você ainda não entende exatamente o que é. Se isso tem acontecido com você, preste muita atenção, porque esses podem ser sinais de que Deus está te preparando para algo maior. Um dos primeiros sinais de que Deus está preparando alguém é a separação. De repente, algumas pessoas começam a se afastar da sua vida. Amizades mudam, relacionamentos se tornam estranhos. Lugares que antes faziam parte da sua rotina começam a desaparecer do seu caminho. E muitas vezes isso dói. Você começa a se perguntar: por que isso está acontecendo? Será que fiz algo errado? Mas a Bíblia mostra que Deus frequentemente separa antes de elevar. Abraão precisou sair da sua terra e da sua família antes de viver a promessa. José foi separado de seus irmãos antes de se tornar governador do Egito. Davi foi isolado no campo cuidando de ovelhas antes de se tornar rei. Porque quando Deus quer fazer algo grande, Ele primeiro precisa te afastar de ambientes que poderiam impedir o seu crescimento espiritual. Nem toda perda é um castigo. Às vezes, é apenas Deus limpando o caminho para aquilo que Ele está prestes a fazer. Esse é um sinal que muita gente não entende. Quando Deus está preparando alguém, as batalhas muitas vezes se intensificam. Situações difíceis aparecem, problemas surgem inesperadamente. Momentos de dúvida começam a testar sua fé. E é nesse momento que muitas pessoas pensam: talvez Deus tenha me abandonado. Mas na realidade, pode ser exatamente o contrário. A Bíblia mostra que os maiores chamados vieram acompanhados de grandes provações. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Moisés passou anos no deserto antes de libertar um povo inteiro. Davi foi perseguido e viveu fugindo antes de ocupar o trono. Por quê? Porque Deus usa as lutas para moldar o coração. Ele usa os desertos para fortalecer a fé. Ele usa os momentos difíceis para ensinar coisas que nunca seriam aprendidas em tempos fáceis. Se você está enfrentando batalhas que parecem grandes demais, talvez isso não seja um sinal de derrota. Talvez seja parte do treinamento espiritual que Deus está permitindo na sua vida. Esse é o sinal mais profundo e muitas vezes o mais difícil de explicar. É quando algo dentro de você começa a dizer que sua vida não foi feita apenas para viver no automático. Você começa a sentir um chamado, uma inquietação espiritual, uma sensação de que existe algo maior esperando por você, mesmo que você não saiba exatamente o que é.
Foi assim com Moisés quando viu a sarça ardente. Foi assim com Samuel quando ouviu Deus chamando durante a noite. Foi assim com Paulo quando sua vida mudou completamente após encontrar Cristo. Antes de Deus mudar o exterior, Ele primeiro desperta algo dentro da alma. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez essa inquietação que você sente, essa sensação de que algo precisa mudar, não seja apenas um pensamento. Pode ser Deus despertando o propósito que Ele colocou dentro de você. Agora pense comigo por um momento. E se todas as coisas que você passou até hoje não foram apenas coincidências? E se as portas que se fecharam, as pessoas que saíram da sua vida, as lutas que quase quebraram sua fé, na verdade foram parte de um processo maior? A Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até as experiências que parecem negativas podem estar sendo usadas por Deus para te preparar. Talvez hoje você ainda não veja o quadro completo. José também não via quando estava preso. Davi também não entendia enquanto fugia no deserto. Mas um dia, tudo fez sentido. E talvez um dia você também vai olhar para trás e perceber: Deus estava trabalhando em silêncio o tempo todo. Se você está vivendo momentos de mudança, de separação ou de batalhas intensas, não veja isso apenas como dificuldades. Às vezes Deus permite certas fases da vida não para te destruir, mas para te preparar para algo que sua mente ainda não consegue imaginar. Grandes propósitos exigem preparação profunda, e muitas vezes essa preparação acontece no silêncio. Talvez hoje você não veja o destino final, mas se Deus está guiando seus passos, cada experiência tem um propósito. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite. Deixe aqui nos comentários a palavra "eu creio" como uma forma de declarar sua fé no propósito de Deus para a sua vida. Também não esqueça de curtir este vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. E se você ainda não faz parte deste canal, se inscreva agora e ative as notificações, porque aqui você sempre encontrará mensagens que fortalecem sua fé e sua caminhada com Deus. E nunca se esqueça, em meio ao barulho do mundo, Deus ainda fala no silêncio.